Eu queria começar tocando nesse tema de desenvolvimento e o desenvolvimento humano nos dias atuais. Nós, boa parte de nós que está aqui presentes, eu acho que viemos de uma época onde as informações, embora existissem, circulavam de uma forma muito lenta. E todos nós aqui provavelmente tivemos a experiência na produção dos nossos trabalhos, quando nós precisávamos de uma revista ou de um trabalho publicado numa revista holandesa, nós tínhamos que pedir na biblioteca, falar com a Bireme, pedir que a Bireme entrasse em contato, isso ia, voltava a correspondência, depois de um mês, nos diziam que o trabalho estava disponível. Nos tempos atuais, as coisas estão diferentes. Se você tem interesse em um determinado assunto, num trabalho específico, você, através da tecnologia atual, você faz essa solicitação pelos canais próprios e, momentos depois, você tem, a respeito do tema, uma quantidade tal de trabalhos, de informações, depois de apertar o botão, que nós precisamos estar treinados agora em fazer a seleção daquilo que realmente nós vamos utilizar. Ou seja, dos novos e dos que têm mais idade, isso tem exigido um período de transformação muito grande, porque há um certo imediatismo, um imediatismo em função da solicitação. Eu antes recebia um telefonema a respeito de um paciente, ou tocava no bip, eu tinha que chegar num telefone, tinha que fazer o contato para depois conseguir resolver ou encaminhar aqui. Atualmente, você recebe pelo WhatsApp e é tal a aflição do outro lado que, se você não responder nos minutos seguintes, você vai ser cobrado. Mandei uma mensagem, o senhor não me respondeu. Então, o que isso solicita de nós? Uma transformação. Nós precisamos, independente da idade, mesmo porque nós sabemos que nós continuamos aprendendo, mesmo depois dos 80 anos, que nós nos transformemos. E eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo, mas eu estou velho, já acho que já chegou um momento, enfim, eu não consigo. Olha, eu vou usar aqui um comentário do filósofo Cortella. O Cortella disse, olha, quem fica velho é fogão. Nós nos transformamos. Fogão, se você comprou o ano passado e retrasado os anos, o ano passado ele envelheceu. Nós não. Nós vamos nos transformando. É evidente que não é uma coisa tão simples, porque nem sempre a tecnologia ela é acessível, mas o elementar já nos coloca num outro patamar. Bom, e como é que estas coisas funcionam? De que maneira nós vamos nos preparando para lidar com o desenvolvimento? Como é esse desenvolvimento humano? Como é que ele se dava? Como é que ele continua se dando? E para que caminho nós vamos seguir? Então, eu queria começar do começo. Como é que o desenvolvimento ele acaba se estruturando? Ele se estrutura da mesma forma que outras atividades se estruturam. Nós começamos, em termos dos aprendizados, e quando eu falo em aprendizados, eu estou falando em aprendizados de várias ordens. Vejam, isso pode ser que se refere a aprendizados escolares, não. Aprendizados domésticos, aprendizados emocionais, né? O que pode, o que não pode, enfim. E isso começa em momentos muito precoces, né? E os nossos aprendizados iniciais são aqueles aprendizados mais elementares. Evidente que nós começamos pelos elementares e vamos subindo estes degraus aqui, e a cada pedaço sobre os elementares aprendidos, nós vamos tendo condição de adicionar os mais complexos. Ou seja, se alguém teve o seu aprendizado limitado, a idade foi crescendo, e é solicitado a ele
atividades que sejam mais complexas, isso realmente se torna quase que uma limitação. E não existe como você subir rapidamente ou dar um salto, né? Salto desse tipo, salto olímpico, só em, como se diz, só em competição. Né? Só em competição que você consegue fazer. Em desenvolvimento, você não salta, você não passa por cima. E isso, um modelo prático, até para memorizar como é que isso acontece, né? Nós temos o modelo da construção de uma casa. Como é que nós começamos a construção de uma casa, ou de um prédio? O que nós fazemos primeiro? A primeira coisa que nós fazemos são esses alicerces. Eu não posso ter a pretensão de construir paredes, telhados, sem ter feito uma base boa. Então, isso é fundamental no desenvolvimento. A base precisa ser muito bem feita. Se eu quiser continuar aqui com a construção, eu preciso ter feito alguma coisa muito segura. Então, eu posso levantar as paredes, posso colocar um telhado. Até aí nós vamos. Mas se eu não termino a construção aí, eu preciso pôr os utensílios, preciso tratar de deixar essa casa em condições especiais. Então, no desenvolvimento acontece o mesmo. Quer dizer, aqui eu tenho que colocar sofás, tenho que colocar esses utensílios de banho, enfim. Burilar o desenvolvimento também só depois de ter uma determinada estrutura. E isso não depende da idade. Isso vem com a idade, mas ela precisa vir associada, e nós vamos falar disso, a outras condições para que a gente tenha, então, uma estrutura competente ou compatível com a idade cronológica que nós temos. Bom, então, seguimos em frente. Quando eu falo em aprendizados, eu referi a vocês, eu estou falando aqui em aprendizado sensu lato. Então, do ponto de vista de como isso dá em termos no plano esquemático, nós temos aqui esse tripé, e aqui o primeiro que eu me refiro é a estrutura neurobiológica. A estrutura neurobiológica é ela que vai dar conta disso. E a estrutura neurobiológica não é exclusivamente o cérebro, é o cérebro e todos os órgãos sensoriais, visão, audição, tato, enfim. Tudo isso participa. Se nós tivermos só o cérebro, evidentemente que ele sozinho não dá conta. Então, a necessidade também de haver um estímulo. E um estímulo adequado para a idade daquele indivíduo. Ou seja, todo o procedimento de antecipação que muitas vezes se faz acaba mais gerando ansiedade no processo do que alguma aquisição valiosa. Agora, a estimulação, ela sozinha, também, ela acaba não funcionando. Se o menino, o bebê precisa de ficar no colo um pouco, se esse acolhimento não for feito com afeto, então também acaba não rendendo uma condição de produção. Então, esse tripé, necessariamente, sempre ele permanece junto. Bom, então, vamos lá por onde a coisa começa. Então, tudo começa aqui com um óvulo, essa imensa população de espermatozoide, e aí um felizardo, ele fertiliza o óvulo e nós temos, então, aqui o ovo formado. E vai, então, depois se multiplicando. Mas nessa camada mais externa do ovo, que é o ectoderma, é a partir do ectoderma que se forma o sistema nervoso. Além do sistema nervoso, também se forma a parte dermatológica, a pele. Tanto que algumas patologias neurológicas têm manifestação na pele e no sistema nervoso. Vocês já viram algumas pessoas que têm aqueles hemangiomas faciais, né? E que na doença de Sturge-Weber,
e com uma certa frequência se acompanham de alterações neurológicas, convulsões ou, às vezes, déficits motores. Bom, isso prossegue até aí por volta de 20 dias, quando nós já tivemos a formação da placa neural. A placa neural, progressivamente, ela vai se fechando, ela é assim, toda inteira. Ela vai se fechando e vai formando o tubo neural, com uma diferença de 2 ou 3 dias. Veja o tamanho dessa estrutura aqui, né? Na parte superior do tubo neural vão se formar as estruturas encefálicas. Depois aqui, mais o tronco cerebral e a medula. Então, está aqui o tubo que se formou. A partir daí, esse processo embriológico, fazendo essa recordação, e muitos provavelmente já têm conhecimento, mas porque nós vamos ter que entrar nos detalhes desses aspectos. Nós temos já aqui, ainda na fase embrionária, já uma certa distinção do que vai ser a estrutura encefálica, né, com as vesículas encefálicas, o tronco cerebral e a medula. Este embrião tem 49 dias. A partir disso, do terceiro mês de gravidez, nós saímos da fase embrionária e entramos na fase fetal. Então, no outro momento. Na fase fetal, então, vocês têm a formação de todo um detalhe neuroanatômico bastante interessante. Aqui, vocês têm a matriz germinativa, mas vocês veem que aqui na matriz germinativa existe toda essa estrutura vascular. Então, essa sinfonia, é como se fosse uma sinfonia do sistema nervoso e de outras estruturas do corpo, elas têm um timing para ir acontecendo. Evidente que nós não podemos desenvolver os neurônios se os vasos não existem. Tem que ter vaso que vá nutrir esses neurônios. Então, aqui vocês têm uma imagem disso de vaso na pia máter, né? Uma imagem do ventrículo em seguida, e isso aí também muito precocemente. Aqui a matriz germinativa, e na base da matriz germinativa, que está aqui ampliada, vocês têm essa imensa população neuronal. Isso aqui é tudo neurônio. Aqui são os filhotes, são os neuroblastos. E esses neuroblastos vão, pouco a pouco, migrando, né? São, na verdade, 120 ou 130 bilhões de neuroblastos e neurônios que vão evoluindo. E vão indo em direção aqui mais, eu vou me referir ao córtex cerebral. Bom, esse processo que nós vimos ali é um processo que nós chamamos de multiplicação, porque os neurônios jovens, eles ali vão se multiplicando e vão migrando. De tal maneira, quando chega aqui, na idade de recém-nascido, você já tem esses neurônios estabelecidos, mas vocês têm eles, de certa forma, isolados. Eles já começam um processo de contato com os outros através das suas ramificações, dos dendritos, mas ainda é muito pobre essa ramificação. Mas, rapidamente, isso se amplia aos 6 meses. E, como nós podemos ver aqui, é importante esse processo de sinonização, porque o que acontece no meio ambiente onde essa criança já chegou, acontecem cerca de 700 novas conexões por segundo. Ou seja, é um agito, como a gente diz ali, nessas estruturas, e que vão se comunicando. Vocês podem ver aqui com 2 anos, aqui com 2 anos, já a árvore, essa floresta intensa, né, sinaptizada. Esse processo, que acho que não está funcionando aqui, esse processo
Esse processo de migração ele vai se fazendo através de fibras gliais que vão saindo dessa base também, ali na base do ventrículo, e chegam até a córtex, dando uma direção para esses neurônios. Eles saem daqui de baixo e vão lá, mas não é só isso, né? Eles também sofrem ação de determinados fatores que direcionam, porque cada neurônio que sai ali da base tem um lugar certinho para chegar. Ele sai dali para a região pré-frontal, o outro sai para a região visual. E se ele errar o caminho, como se alguém tivesse errado o caminho, tivesse ficado lá no 11º andar, não estava aqui, né? Então, não funciona. E como não funciona, depois ele é reabsorvido. Então, ele vai se dirigindo e vai subindo. Ele vai subindo até o córtex ali em cima. Quem está no controle aí, se puder acertar a minha seta aqui, né? Essas são as moléculas que participam desse processo como se fosse uma quimiotaxia, né? Então, é uma molécula que faz a adesão do neurônio àquela fibra glial, e existem outras que vão dirigindo, como aqui a NCAM, Neural Cell Adhesion Molecule, aquela que cria o axônio e modula suas novas conexões, e esta Limbic System Associated Membrane Protein. Então, são proteínas que vão dirigindo essa estrutura e fazem com que ela vá para o lugar certo. Eu preciso que me passem o seguinte. Passando? Isso aqui é só uma ilustração para mostrar que, além dessas estruturas que foram faladas, os neurônios, nós também temos a formação da glia. E a glia, os oligodendrócitos, que são responsáveis pela mielina, né? Outros que, enfim, a formação dos vasos também, a microglia, enfim, tudo isso com uma ritmicidade de entrada em funcionamento muito peculiar. Uma coisa interessante é a formação dessa circulação. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que aqui nós temos a formação do polígono de Willis, já bem desenhada no feto. A circulação cerebral se apronta toda para dar conta das funções. Chegando aos 6 meses, ainda na fase fetal, você pode observar que o cérebro está aí agora com a imagem de cérebro. Mas o que chama a atenção é que ele é uma estrutura completamente lisa. Não tem as circunvoluções. Isso por quê? Porque ainda essas fibras gliais precisam chegar de tal forma no alto e que façam esses pregueamentos que vocês estão vendo aqui e que vão depois formar circunvoluções. Mas vamos fazer conta. Chegamos aqui aos 9 meses com o cérebro do bebê recém-nascido inteiramente formado, com as suas circunvoluções. Agora, todo esse contexto que aconteceu nesse período que eu falei, ele se deve à programação genética, assim como forma o olho, como forma o estômago, forma o coração. Assim o cérebro foi formado. Bom, daqui para frente, esse cérebro sozinho ele não vai funcionar. É como se nós ganhamos agora um carro de presente, o último modelo híbrido, ele está lá parado, e parado assim ele pode ficar, a não ser que ele seja ligado. E a primeira coisa que nós temos que fazer é a ignição, pôr ele em contato. Então, o que acontece com o cérebro também, é que nessa primeira fase aqui, à esquerda, em cima,
é a figura que vocês viram anteriormente, e essa mais à direita, em cima, corresponde, então, ao tronco cerebral e as estruturas no tronco cerebral que põem o cérebro, ligam o cérebro, é a chave de ligação. Então, com noradrenalina, com adrenalina, nós despertamos. Nós ficamos vigilantes, mas nós não estamos atentos. Então, esse é a primeira unidade de um esquema que Lurie, que foi um neuropsicólogo russo, criou e que é utilizado de forma prática. A segunda fase, uma vez atentos, vigilia, nós começamos a receber informações dos órgãos sensoriais. Então, nós entramos nessa segunda unidade aqui embaixo à esquerda. E uma vez que essas unidades receberam informações, quem vai trabalhar com esse conjunto de informações é a unidade frontal, principalmente a região pré-frontal. Então, esse é um esquema de funcionamento bastante prático, né? E nós vemos a importância de um funcionamento integral, integrado do ponto de vista neurobiológico, necessariamente necessita desse conjunto todo. Como eu disse, nós nascemos com 140 bilhões de neurônios, mas nem sempre nós precisamos de todos eles. Então, se fosse, por exemplo, a área da linguagem, eu fosse aprender português, alemão, japonês, bom, talvez eu precisasse de muito neurônio. Agora, como eu fico só no português, o cérebro vai fazendo eliminação daquilo que está em excesso. É evidente que ele deixa reserva, ele não acaba com isso. Então, existe uma chamada poda neuronal. A poda neuronal é um processo de apoptose, onde essas células que não estão sendo utilizadas, elas vão sendo dispersadas. Nós chegamos aos 95 bilhões de neurônios que nós temos. É bastante, né? Ela ocorre aqui por volta do 7º mês. Outras podas acontecem mais para frente, mas menores. Eu queria fazer um parênteses agora para um ponto que me parece bastante importante. Esse é um trabalho experimental feito com macacos recém-nascidos. O que é que foi feito aqui? Se observarmos macaquinhos, e foram feitas fotos, microfotos, mostrando agora acendeu, microfotos, onde vocês veem as linhas escuras e as linhas claras, que são linhas neuronais. Esse macaquinho tem o seu olho ocluído, seu olho esquerdo ocluído. Então, as informações do olho esquerdo, que chegam à região occipital direita, chegam também com informações do olho direito. Ele recebe dos dois lados. Se nós ocluímos o olho esquerdo por 30 dias, e ele fica sem visão nesse olho, depois de 30 dias, o que aconteceu ali? Vocês podem ver na foto de baixo que todas as colunas de neurônios que vinham do olho esquerdo, eles desapareceram praticamente. Isso quer dizer o seguinte: se você limita o estímulo, você perde estrutura. Okay? E a recuperação aqui é limitada. Se você destampar o olho, a recuperação vai ser muito pequena. Um outro trabalho interessante é este feito com adolescentes na Universidade de Karolinska, onde foram oferecidos para eles 7 semanas de trabalho. Durante esse período, eles foram submetidos a testagens. E nessas testagens, a primeira, eles não tiveram ajuda, e depois, nas seguintes, houve um tutor que foi auxiliando eles para resolverem de uma outra maneira. Então, o que aconteceu? Olhando
Eu vou vir aqui porque eu estou sem luz. Olhando esse quadro aqui de baixo, o que nós podemos ver é que, no correr dos dias, as tarefas foram sendo executadas num tempo cada vez menor. Receberam ajuda, treino, e eles rapidamente ampliaram. Mas o importante também é que, aqui, vendo a região frontal, giro frontal médio e o superior parietal, nesse período de 7 dias, à medida que eles foram fazendo mais rapidamente, eles ganharam estrutura cerebral, ganharam substância cerebral. Então, se você não estimula, você perde. Se você estimular adequadamente, você ganha. Então, isso tem muito a ver, quando a gente fala em desenvolvimento, e no desenvolvimento humano, naquele tripé lá que eu mostrei. Porque o treinador também, o que ele fazia era acolher as dificuldades que aquela turma estava tendo. E acolhendo e ensinando dessa forma, ele fez com que ele progredisse. Bom, voltando agora para as questões humanas, nós sabemos que algumas funções elas se desenvolvem muito precocemente. Nós temos aqui esse gráfico do Charles Nelson, de Harvard, mostrando que aqui são os primeiros meses de gestação. Né? Aqui desculpe, o equívoco meu aqui. Os primeiros meses de gestação, aqui termina a gestação, e que já a partir do último trimestre, nós podemos observar aqui, em termos da audição, que a criança ouve. Com 25 semanas, o feto ouve. E outras funções sensoriais aqui, inclusive a questão da linguagem ligada a essa questão da audição, também começam muito cedo. Então, o que é importante nisso? É saber que influências do ponto de vista do desenvolvimento podem ocorrer precocemente e valorizar a importância do pré-natal, da gravidez e do pré-natal. Nós vamos bater muito nessa tecla, porque é evidente, se os pais não estão informados, eles deixam de acolher a criança, né? De acariciar, de ter uma fala carinhosa, né? Por outro lado, podem ter divergências, podem discutir, né? Criar um clima de ansiedade, de desprazer, e isso chega no feto. Chega no feto, e nós sabemos disso, das influências que acontecem precocemente. E, do ponto de vista de algumas psicopatologias, nós vemos que a influência é extremamente importante, tanto nesse período como no período inicial, porque, vejam, esses processos eles continuam se desenvolvendo. E se eu falo no desenvolvimento da linguagem, a linguagem, ninguém aprende a falar à toa. Você aprende a falar por uma influência de vários vértices que podem intervir, que desenvolvem a linguagem. Da mesma forma, com relação a uma situação bastante crítica para nós, que é a questão do aprendizado escolar, a alfabetização não se dá porque chegou nos 6, 7 anos. Ela vai se dar se toda aquela base que eu mostrei no início ela foi preparada. Bom, esse é um trabalho, e veja, um trabalho de 1989. Né? Como o que nós estamos produzindo agora, certamente vai servir também para muitas gerações. Isso aí está servindo para nós agora. É sobre a ecologia do desenvolvimento humano. O Bronfenbrenner era um pesquisador alemão, e ele fez esse esquema todo. E vocês vejam, no centro do esquema está a criança. E quais são as condições influentes sobre o desenvolvimento dela? A primeira dela, que é chamada de microsistema, é pai e mãe. Não tem como mudar isso, é pai e mãe. Pai e mãe são extremamente importantes nesse processo. Depois disso, está aí, quando falando no núcleo familiar, é evidente, avô, avó, os mais próximos também são importantes. Mas depois
vem a comunidade imediata. Talvez os tios, os vizinhos, se moram num prédio, enfim, essa é uma comunidade que também atua. Depois da comunidade imediata, a comunidade institucional. A comunidade institucional tem a ver com os programas, por exemplo, de educação, né? Enfim, ou que instituições que a criança possa frequentar e que também influem até as instituições esportivas. E, finalmente, a estrutura política e social, que não dependem ali da família, não dependem, ela depende das políticas públicas. Então, se decide que a escola vai ter período integral, isso vai ter uma repercussão no desenvolvimento de tal ordem, se for período parcial, ou como ocorreu durante esses processos que as crianças ficaram mais isoladas, isso tem repercussão sobre o processo. Bom, e aí entramos aqui na questão mais íntima do neurodesenvolvimento. Como é que as coisas acontecem? Eu vou começar, e não vou falar do feto. Depois a gente puder conversar sobre isso, nós podemos ficar à vontade. Mas, falando aqui sobre o início, a partir do nascimento do bebê, nós temos aqui uma condição vocês têm aqui, então, esse bebê, um recém-nascido, e como ele chegou, com as condições que ele chegou, ele é um indivíduo extremamente dependente. Se ele não for cuidado, se ele não for higienizado, se ele não for alimentado, ele não sobrevive. E, nesse momento, em função do leite materno, a pessoa mais responsável, maior necessidade, é da figura materna. Então, o que acontece com esse bebê? Ele tem sensores a respeito da fome e que fazem com que ele, então, se agite, né? Se agite, chore, esperneie e pedindo, então, que seja cuidado. O que ocorre? Então, ele vive a experiência da fome, e essa experiência da fome, ela se comunica porque é um mal-estar, uma ameaça de morte. Se eu comer, eu morro. Estimula a amígdala, e a amígdala ela tem dois aspectos. Se ela é lesada, gera uma apatia. Se ela é estimulada só, ela libera todo um conjunto de elementos aqui, como adrenalina, noradrenalina, enfim, e que fazem com que o nível de ansiedade aumente. A suprarrenal libera essas substâncias todas, né? Naquele eixo hipófise, hipotálamo, suprarrenal, e a criança chora, a mãe vai lá e atende. À medida que a mãe atende, a criança se acalma. Mas ela atende, ela dá o peito e ela acolhe a criança também. Então, vai para a memória dessa amígdala aqui uma informação boa. E isso de 3 em 3 horas vai acontecendo, e a criança reage dessa forma. Até que, num determinado momento, ela já assimilou, já criou um saber de que, se ela grunhir, não precisa chorar mais. A mãe vem para atender. Então, por quê? Porque ficou na memória dela gravado, toda vez que ela necessitou, a mãe veio. E ela agora, na medida em que ela precisa, ela já não se angustia tanto. Então, a mãe vai dando esse alimento, e isso vai indo em frente, até aqui por volta dos
6, 7 meses, porque até aí a criança fica com uma noção de que ela e a mãe são um único indivíduo, né? E que o peito é dela. O peito não é, ela não reconhece a mãe como pessoa. A partir daí, ela começa a reconhecer a mãe e a vivenciar as suas primeiras frustrações. Por quê? Porque quando ela já está mais tranquila com a alimentação, ela grunhe, mas a mãe não está disponível. Aí ela avisa de novo, a mãe não está disponível. Vai lá pelas tantas, a mãe vem. Então, são as primeiras frustrações de que nem sempre o que ela quer, ela tem. A partir daí, na nossa vida, esse é um dos elementos que vai mobilizar o nosso desenvolvimento. Se nós não convivemos com frustração, o nosso desenvolvimento fica defasado, né? E aí fica mais difícil, né? Eu vou voltar a isso aí em seguida. E isso vai indo de tal forma, nas várias idades, onde ela vai adquirindo uma autonomia correspondente à idade. Então, se a criança tem 9 meses, ela precisa ter uma autonomia de 9 meses. Eu posso exigir. E isso vale para as idades mais adiante, até que ela chega na adolescência e na idade de e aí ela tem uma autonomia definitiva, né? Definitiva relativa, né? Por quê? Porque eu falei aqui em adulto, a gente mede os adultos em geral pela idade. Agora, nem sempre esse indivíduo que está nesse circuito foi tolerante às frustrações. Então, ou conviver com a existência que existe o outro. Esse é aquele circuito que eu falei, do eixo hipófise polar. Na medida em que ela consegue ter uma determinada decisão, a qual ela é contrariada, pai e mãe a orientam, mostram como é que as coisas são, ela assimila aquilo, a estrutura gênica dela também se modifica. E isso é o que nós chamamos de epigenética. Ou seja, nós não somos o que a genética determinou. Nós somos o que a genética determinou mais do que o ambiente influiu. Isso é extremamente importante, porque senão nós todos teríamos igualdade aos nossos antecedentes. Bom, mas como é que a gente entende esta situação? Como é que essas informações chegam? Porque, por exemplo, como é que uma informação na qual eu coloco um limite para a criança e ela entende esse limite e vive a sensação que esse limite provoca, como é que isso chega no sistema nervoso? Como é que chega lá? Como é que isso se apropria? O que nós vemos é que, se a gente pegar o cromossoma e a hélice de DNA, o nosso comportamento, as coisas que nós fazemos, têm muito a ver com a estrutura do gene. E o que acontece nessas circunstâncias? Na medida em que o aprendizado emocional também, todos, mas o emocional, ele acontece, existe uma transformação, uma mudança, né? Uma metilação ou não, e a estrutura gênica ela se modifica. Então, a epigenética ela é santa, porque é a oportunidade que nós temos de corrigir situações ou aprendizados para os quais nós temos dificuldade. Agora, isso chega a nível celular. Essa informação, esse sentimento gerado, por exemplo, pela frustração, chega a nível celular. Em algum lugar ele fica na estratosfera, fica no sistema nervoso, fica na mente, e a mente é uma estrutura. E como é que isso chega lá? Se nós olharmos aqui nós temos uma célula, e aqui o núcleo da célula. E, na medida em que esses fatores de estimulação das sinapses, dos dendritos, né, vai acontecendo, essas informações chegam através do N-metil-aspartato, do AMPA,
esse nome comprido aqui é alfa-amino hidroxi 5-metil isoxazol propiônico, e fazem a abertura dos canais de cálcio, e a informação chega até essa estrutura aqui, o CREB. E o CREB é que faz a transposição, a translocação dessa informação, dessa mudança bioquímica, e leva até o DNA, e onde é feita a transcrição. Então, é importante isso, porque as pessoas, às vezes, a gente vê muito assim falando, né, nos comportamentos, e muitos dos diagnósticos são feitos por comportamentos, principalmente do ponto de vista da psiquiatria. Eu, assim, confesso para vocês, eu gosto muito, naquela minha idade, eu sou jovem, né? Mas a psiquiatria dos anos 50, 60, 70, né? Onde realmente havia uma avaliação psiquiátrica. Atualmente, a avaliação psiquiátrica está muito reducionista, né? E se basta por questionários. Então, muitas das patologias são feitas por questionários, e uma análise mais adequada do comportamento acaba sendo deixada de lado. Então, é importante sempre dizer como é que as coisas acontecem. O que é que nós temos que investigar? É possível que nós cheguemos a entender como é que se dá essa energização. Atualmente está se falando muito em energia quântica. Por quê? Porque nós funcionamos à custa de energia. Não é à toa que você faz um eletroencefalograma e capta a energia dos neurônios. Bom, mas e aí? A coisa não termina no neurônio só. Tem toda uma máquina funcionando aí. Bom, agora eu vou passar um vídeo. Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos, e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Assegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Uma série de vídeos do Center on the Developing Child de Harvard, e que tem um contrato, tem uma associação com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, na qual, então, são desenvolvidos projetos que favoreçam o desenvolvimento infantil, projetos esses que começam desde o pré-natal e, pelo menos, até o tempo em que eu trabalhava na Fundação, implantei o projeto lá, seguiam até os 3 anos. Atualmente, mais de 60 cidades do estado de São Paulo têm esse projeto, em parceria com as prefeituras. Bom, mas o que ocorre e que vai nos dar a qualidade do nosso funcionamento? O que faz isso são as chamadas funções executivas. Eu gostaria de me deter um pouquinho nisso aqui. O que é uma função executiva? A função executiva é você ter um determinado objetivo
mais simples ou mais complexo, de você realizar esse objetivo em todas as etapas e chegar no final com o resultado que você obteve. Essa função executiva é o que nos dá a qualidade de vida que nós temos. Então, vamos ver, uma função executiva bem clara. O fato de vocês estarem aqui agora. Vocês sabiam que ia ter aqui essa reunião, essa tertúlia, vocês tinham outros compromissos, acomodaram os outros compromissos, sabiam o horário, vieram no horário, chegaram aqui. Vejo que hoje nós estamos lotados, todo mundo chegou na hora, e estão não só usufruindo de um belo almoço, mas como ouvindo as ideias e talvez fazendo reflexões sobre o que está sendo falado. Essa é uma função executiva complexa. Mas, por exemplo, vestir um sapato e uma meia também é função executiva. Você não pode pôr o sapato e pôr a meia por cima. Você tem que fazer... Nós temos sequência em tudo, né? Veja, aqui tudo foi servido numa sequência. Qualquer atividade que nós fazemos, e essas sequências, elas são respeitadas, a ponto de você, às vezes, perder o roteiro, né, e depois ter que resgatar. Então, nós temos aqui a determinação do objetivo, o planejamento, como é tudo que vocês fizeram para estar aqui, as etapas que vocês fizeram, os controles. Havia uma passeata aqui na frente. Qual foi a solução que vocês encontraram para chegar aqui? Corrigir, se houve isso, e ver se chegaram no objetivo final. Okay? Então, essa é a sequência de qualquer ato. E tem, comandando isso, a memória operacional. Como é que isso funciona? As funções executivas, elas têm 3 aspectos importantes, são fundamentais dentro do nosso funcionamento humano. Primeiro é o controle inibitório. O controle inibitório, ele é você manter o foco, né? Então, se você está fazendo uma determinada atividade e alguém passou na janela ao lado, você tem que manter o foco, você não pode ficar. Senão você perde a sequência e você não dá conta do que foi solicitado. O segundo ponto é a memória de trabalho. A memória de trabalho é o objetivo que você tem que manter presente para não perder o rumo. Nós todos temos algumas falhas, por exemplo, a gente vai sair de casa, tinha que levar um documento, quando chegou na porta não lembrou. Está no escritório, no andar de cima. Aí você chega lá no escritório e o que eu vim fazer aqui mesmo? Fica meio, né? Até dar conta que era aquilo. Claro, todos nós temos direito a dar uma tropeçada assim. O que nós não podemos fazer é ficar tropeçando a toda hora. E aí ficar com qualificativos de que ele é esquecido, ele não lembra das coisas que estão falando, né? E a flexibilidade cognitiva é essa capacidade que nós temos de buscar opções quando aquilo que nós estamos fazendo não está dando certo. Reconhecer até que está errado e mudar o esquema. Então, eu vou passar esses 3, que na verdade são sobre o que eu falei, e mostrar aqui onde essas situações elas acontecem. Dentro do sistema nervoso, a região responsável pela capacidade executiva é a região frontal, ou mais especialmente, a região pré-frontal. Então, você tem a região óbito frontal, que lida com os objetivos, com as emoções, a região dorso-lateral, então, que tem principalmente a memória de trabalho, mas as funções não são exclusivas, isso aqui é uma máquina engrenada. Você tem o símbolo, que tem a ver muito com a atenção sustentada, com a parte efetiva, e aqui aparece a amígdala, né? E o tamanhozinho da amígdala, mas ela é potente. Ela é potente. É claro que é privilégio nosso ter essas capacidades todas.
Nós comparamos aqui, no cérebro do macaco, você vê a região pré-frontal pequenininha. A humana é quase 5 ou 6 vezes maior. Eu comparo muito a capacidade executiva a um Boeing. Um Boeing, ele tem as asas, ele tem os motores, né, que impulsionam, tem o leme que está à direção, tem combustível. Só que isso tudo ele não funciona. Quem faz funcionar o Boeing é a cabine. E a cabine, que é essa coisinha pequenininha do avião, comanda tudo isso. Quer dizer, a capacidade executiva desse avião é dada pela sua cabine. Claro que tem os que vão manusear, mas o avião não pode voar sem motores também. Então, nós não podemos funcionar sem audição, sem visão, a não ser que façamos uma recomposição. Vamos usar libras, ou, enfim, tem outras formas. Esses dias eu estava ouvindo um concerto de uma percussionista, ela é percussionista, eu acho que dinamarquesa, um concerto bastante complexo, de música sinfônica complexo. E ela trabalhava com os pés. Por quê? Porque ela era surda. E toda a sensibilidade dela estava nos pés. Assim, tem mais uma sensibilidade para usar as notas do xilofone. Bastante difícil. Então, é evidente que o sensório ele vai tentando se resgatar através de outras situações. Né? Bom, quando acontece de, por exemplo, temos uma mãe que o bebê nasceu, ela teve muitas preocupações durante a gravidez, preocupada, tinha perdido um bebê, nasceu, veio leite, ela amamentou, mas ela entrou num processo de depressão, um processo depressivo. Embora ela tivesse leite, amamentasse, ela não tinha reservas emocionais para acolher essa criança. Então, naquele esquema da vida, ele está aqui, precisa ser pouco aqui. Naquele esquema, a mamãe, o bebê sentiu, a mãe veio amamentar, mas não acolheu as angústias desse bebê. Então, ele continuou chorando. E o registro desse contato com a mãe é um contato que não a deixa tranquila. Então, é uma criança que, nessas circunstâncias, às vezes a depressão dura semanas ou meses, essa criança vai ficar voraz, querer amamentar de hora em hora, machuca o peito da mãe, não dorme. Então, aí, sabe, é tipo uma cebola, assim, vão se criando, se somando problemas. Né? E mesmo que a mãe recupere, depois, com a de depressão, essas marcas ficam, às vezes, no inconsciente do indivíduo e vão interferir no seu funcionamento. Esse nível de ansiedade, quando essa criança está numa idade um pouco maior, vai se expressar de outra forma. Estou dando algumas coisas aqui. Não. Vou voltar aqui. Vai se expressar de outra forma. Vai se expressar por uma criança que solicita demais os pais, principalmente a mãe que está com ela. É uma criança que teima, que não aceita o que não pode, o ter que esperar. Então, é realmente um ambiente muito complicado em casa. À noite, então, é uma criança que chora muito. E boa parte dos pais, a quem eu pergunto se eles fizeram algum curso para pai e mãe, nunca fizeram, também não sabem como fazer. Chora demais para não ter que levantar a noite toda, põe a criança na cama. E ela dorme entre os pais. Maravilha. E isso, então, completa um ciclo de inadequações que não termina aí. Essa criança vai seguir se desenvolvendo muito inteligente, mas com uma estrutura mental, uma imaturidade mental importante. Então, ela está com 7, 8 anos, mas mentalmente ela funciona como se tivesse 3 ou 4. E segue dando dificuldade. Aí fica inquieta, quer fazer brincadeiras em horas impróprias, né? Na escola dá trabalho.
essa inquietude e a dificuldade de concentração acaba se juntando para diagnósticos que nós estamos fartos de ver aí, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico que eu acho assim, um diagnóstico que não fala muito do problema da criança, porque eu tenho que controlar esses sintomas e não trato o indivíduo. E não adianta tratar o indivíduo só porque tem que tratar a família. Eu sempre digo, ele é o paciente identificado porque ele tem o sintoma. Mas, na verdade, o paciente identificado é a família, não é a criança. E tem que tratar todo mundo. Aí, como tratar? Bom, tem várias maneiras de lidar com isso. Mas é importante. Por isso é que os investimentos no desenvolvimento infantil precisam ser feitos desde o pré-natal. Desde o pré-natal. E interessante porque alguns pais que querem ter filho já têm me procurado para saber, bom, e aí, como é que é? Como é que funciona isso? Então, não adianta pegar a criança. Esses 3 primeiros anos são fundamentais. E aí, sim, e não é um trabalho de um profissional. É um trabalho intenso, não adianta panfletar, não adianta fazer promoção com filmes e vídeos, é corpo a corpo. Para você falar para uma mãe, falar para um pai, por exemplo, falar para um avô, você tem que brincar com o seu neto. Brincar com o meu neto. Você vai ensinar isso para mim, eu, avô, que tem que brincar com o meu neto. Então, não, tem que levar e dizer, por que você tem que brincar? Por que é importante brincar? E assim vai. Parece ser coisa elementar, mas está aí. E se você não faz essa base boa, vai correr atrás do prejuízo. Vai correr atrás do prejuízo com medicações inadequadas, com tratamentos que vão tratar sintomas, mas não vão tratar o problema que o indivíduo tem. Bom, do ponto de vista de influência, então, no processo de desenvolvimento, o que mais interfere é a negligência e o estresse. Essas duas coisas somadas, elas geram complicações. A negligência, vamos pensar na negligência de uma criança de baixo nível. Muitas crianças de elite são negligenciadas, são terceirizadas, como a gente diz, né? Em todas as benesses, o melhor amigo é o motorista, mas quem joga a bola com ele não é o pai, também é o motorista, enfim. Então, há uma necessidade de esclarecimento que não é dos pobres. Aliás, muitos pobres ficam mais com os filhos do que aqueles que têm posse. Esse é um trabalho feito com ratos, mostrando o que ocorre num ratinho normal que nasceu. Você sabe que a rata cuida muito bem dos ratos. Ela lambe, quanto mais ela lambe o filho, mais esse filho emocionalmente fica mais... Quando isso não acontece, você vem aqui no normal, você tem o neurônio e as ramificações desse neurônio, a sinapsação. No ratinho que sofreu estresse, porque a mãe abandonou, você vem, os neurônios aqui as ramificações são curtas. Além de curtas, são rarefeitas. E as espinhas dendríticas também são raras. Ou seja, isso tira massa genética, massa gênica, massa neuronal. E essas crianças, esses ratinhos, ficam furiosos. Né? Avançam, enfim, são diferentes dos que estavam bem. Agora, eu acho que aqui, para finalizar, eu queria trazer essa questão para vocês. Aliás, que aconteceu na Romênia. Na Romênia, houve um período em que a população estava diminuindo e eles recomendaram que tivessem mais filhos. Então, foi uma produção assim, bastante grande, mas, em seguida, houve alguma coisa de uma guerra, alguma coisa lá que, então, tiveram que fazer preparativos para essa guerra. E aí tiraram as mães do convívio e puseram as crianças nesses galpões. Né? Talvez alguns de vocês não conheçam isso aqui. É cueiro. Cueiro, eu acho que nem se usa mais. A pediatra pode
mas elas ficam tipo um charutinho, assim, embrulhadas, imóvel, e não tem ninguém por perto. Estão completamente isoladas. Então, a mamadeira, inclusive, quando elas estavam um pouco maiores, era colocada num suporte, que a criança tinha que ir de boca no suporte e mamar, porque não tinha quem desse. Então, o que aconteceu? Foram crianças extremamente negligenciadas, barracões como esse. E o que aconteceu? Na sequência, depois que esse processo todo acabou e se identificaram essas crianças, né, os pais, o que se observou? Fazendo um estudo da massa de substância branca e da massa neuronal, vocês veem que as crianças que permaneceram, é o meu mesmo, desculpe. Essas são as desvantagens da tecnologia. Vocês lembram daquelas leis de Murphy, né? Nas leis de Murphy, quando você está numa situação importante, né, e tiver que acontecer alguma coisa fora do previsto, pode ter certeza que vai acontecer. E o corolário disso é que tudo que você fizer para consertar não vai dar certo. Bom, deu certo, aí desligaram o telefone. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que essas crianças aqui, vendo a substância cinzenta, quando elas permaneceram na instituição ou foram adotadas depois de um determinado tempo, a massa de substância cinzenta era bem menor do que aquelas crianças que ficaram depois seguidas pelos próprios pais. A diferença, nós temos diferença na estrutura, né? A mesma coisa pode ser vista aqui, pode ser vista com a substância branca. Ou seja, de novo, o estresse e a negligência se somando, dando isso, né? Crianças desse mesmo local, quando você tem aqui uma tomografia normal nesse corte, com essa estrutura, na mesma altura de uma criança dessa, extremamente negligenciada, essa microcefalia. Então, parece assim, se você olha as fotografias que vieram daí, esse ditador, o Tisco, ele foi, inclusive, condenado em função de todas essas medidas. Essas crianças não tinham recuperação, porque a questão da plasticidade ela é relativa. Você recupera dentro de determinados limites. Tanto funções, como nós estamos tendo aqui, mas especialmente funções mentais. Funções mentais, psíquicas, psicopatologia importante dentro desse processo. Um outro ponto ainda, que é importante do ponto de vista neuropediátrico, é a questão da nutrição. Vocês têm aqui um estudo feito pela Cordeiro, no Chile, onde ela mostra crianças que faleceram, essas com broncopneumonia e essas com nutrição. Veja, essas com broncopneumonia estavam bem, só que faleceram. Como é que é a ramificação de sináptica dela? E essa aqui, bom, e aqui também esse gráfico mostrando a mesma coisa. Bom, eu acho que nós estamos já com um bom tempo. Eu teria algumas coisas para mostrar que são consequências de todo esse processo, né? Principalmente alguns desvios de comportamento que frequentemente são apontados atualmente. E, se houver condições de conversarmos, de perguntas, eu fico disponível. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. De passar a palavra ao nosso colega, ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, para as suas considerações. E fique à vontade, nós estamos ansiosos por ouvir. Muito obrigado. Doutor Zé Luiz, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os senhores. Cumprimento
Dr. Saul Cipel, por sua palestra. Na realidade, a palestra do professor Saul é uma homenagem à vida. É uma homenagem à vida desde a sua concepção. E o nosso compromisso de cuidar dessa vida até o momento que ela naturalmente chega ao fim. É um compromisso que o Estado brasileiro tem com cada um dos nossos cidadãos, né? Expresso na nossa lei maior, que é a Constituição de 1988. Como vocês sabem, eu assumi o ministério há 1 ano e 6 meses atrás, e, à época, nós estávamos no pico da segunda onda da Covid-19. E, naquela época, nós tínhamos 2.000, 2.500 de média móvel de óbito por dia, que rapidamente, em função das características da variante gama, chegou a superar, não de média móvel, mas em número de óbitos, 4.000 óbitos. 4.000 óbitos por dia. Então, essa palestra do professor, de certa forma, ela se conecta com esse nosso compromisso de preservação da vida. E lá, à época, eu estive na Universidade de Oxford, fui fazer uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade de Oxford, e lá me lembrei do John Donne, né, o poeta da morte, que nos seus versos tristes nos ensinam o valor da vida, como na poesia do Castro Alves. Eu sou como a garça triste que mora na beira do rio, e as orvalhadas da noite me fazem tremer de frio, como os juncos na lagoa. Feliz da araponga errante, que é livre e que livre voa. E agora que nós nos aproximamos do fim dessa pandemia, né, nós queremos todos ser um pouco dessa araponga errante de Castro Alves. E uma oportunidade para refletirmos sobre o futuro do nosso sistema de saúde, que, como diz o Cazuza, né, Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim, né? Chegou a hora do SUS, né, que já mostrou a sua cara, ter cada vez mais o apoio de cada um dos brasileiros, para que essa homenagem à vida que fez aqui o doutor Saul Cipel, ela consiga se capilarizar a cada dia. Isso só é possível com um fortalecimento do Sistema Único de Saúde, das suas políticas públicas, e nesse período tão peculiar da vida do nosso país, nós precisamos discutir qual que é a forma que faremos para que a saúde seja, sim, um direito de todos e um dever do Estado. Infelizmente, o debate acerca da saúde, que deveria ser aprofundado, ele é muito raso. Muitas vezes, ele se cinge ao reajuste de uma tabela, como isso fosse resolver o problema do Sistema Único de Saúde. Justamente, eu conversava aqui com o Zé Luiz sobre o modelo de remuneração, justamente hoje, e sabemos que insistir com um velho instrumento da década de 80 do século passado, ele ainda se prestasse para remunerar o sistema de saúde do Brasil. Aqui eu me refiro particularmente à atenção especializada à saúde, né? Claro que esse instrumento, ele é um instrumento arcaico e temos que construir formas atuais. Eu até fiz uma correlação com a estabilização da nossa economia, né? Uma longa luta para o controle da inflação, e houve formas mágicas. Plano cruzado. O que era o plano cruzado? Tabelas, congelamento de preços, tablitas, corta zero para cá, corta zero para lá, muda nome de moeda. Como é que nós conseguimos resolver isso? Quando nós criamos o Plano Real. O Plano Real tinha um pilar central, que era a unidade real de valor. Não foi trocar o nome da moeda, e nem foi criar uma âncora que atrelava o valor da moeda ao dólar. Foi criar a unidade real de valor, que fez com que cada brasileiro
soubesse o valor de cada centavo. E aí nós rumamos para a estabilização da nossa economia. Na saúde tem que ser feito isso. Um modelo que cada um conheça o valor que é entregue para o nosso sistema de saúde. Isso não será resolvido se nomeando um secretário para cuidar das filantrópicas, nem decretando calamidade pública para fazer cirurgias eletivas, as quais pelo menos 30% são absolutamente desnecessárias. E tampouco provendo direitos individuais fora das condições do nosso orçamento para atender uma demanda judicial. Então, aqui que estou entre expoentes da medicina do Estado de São Paulo, a principal unidade da federação, eu gostaria de exortá-los para que realmente fizéssemos um debate verticalizado, construtivo, em cima de propostas capazes de tornar o nosso sistema de saúde sustentável. Somente através da sustentabilidade do sistema de saúde é que nós garantiremos acesso e teremos a saúde como um direito de todos e um dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Não se faz saúde de qualidade sem informação adequada de profissionais de saúde. Aqui o professor Tarcísio Eloy, a professora Heloísa, que são professores, como muitos dos senhores aqui, de universidades das mais prestigiosas do Brasil, sabe a necessidade de rediscutir a formação dos profissionais de saúde. Nós temos mais de 370 escolas médicas no Brasil, que nos coloca em segundo lugar no número de escolas médicas, perdendo apenas para a China. É verdade que o Brasil tem 5,4 médicos por cada 1.000 habitantes, isso é parecido com os Estados Unidos, mas é bem menos do que Portugal, não é, que tem quase 2 vezes mais médicos por 1.000 habitantes. E quais são os médicos que nós precisamos para o nosso sistema de saúde? Serão radiologistas? Ou nós precisamos de médicos que cuidam da atenção primária? Ou precisamos de geriatras? Ou de pediatras? Ou de neonatologistas? Eu penso que precisamos de todos eles, mas numa época em que vivemos um período de transição demográfica, temos que pensar como é que vamos cuidar das pessoas que têm cada vez mais cabelos brancos, como eu. Vamos cuidar deles implantando estentes nas carótidas ou válvulas por cateterismo na aorta, ou é dando um acolhimento adequado a essas pessoas. Cecília Meirelles já nos ensinou, em 1956, como se morre de velhice, de acidente ou de doença, morro de indiferença. Já não se morre nem de velhice, nem de acidente e nem de doença, mas morre de indiferença. Ou seja, não é a nossa. Não pode ser a do Estado. Como contemplar todos esses interesses? E a nossa enfermagem? Ah, não, porque o piso da enfermagem vai quebrar o sistema de saúde do Brasil. Será? A enfermagem, como conhecemos hoje, foi introduzida pela Florence Nightingale, a dama da luz. A luz da esperança. A enfermagem que é um ofício de cuidados. E a Florence notabilizou-se por um feito extraordinário. Reduziu a mortalidade dos feridos de guerra de 70% para abaixo de 5%. Não foi com nenhum curativo mágico da indústria farmacêutica. Foi com 2 medidas, muito simples. Limpar as feridas e expor essas pessoas do sol. Eu quero dizer que esses cuidados de enfermagem, eles são extremamente custo-efetivos. Precisamos colocar as questões de custo-efetividade na ordem do dia do sistema de saúde, não é? As políticas públicas têm que ser seguras, eficazes, efetivas, custo-efetivas. Agora mesmo nós balizamos o parâmetro de custo-efetividade no Brasil, o chamado ICER, que é
uma vez o PIB per capita por ano de vida salvo ajustado ao Quali. Isso dá R$ 40.000. Pois bem, o que se queria há muito tempo, a definição desses parâmetros, já começa a ser questionado. Por quem? Vocês sabem, não preciso dizer. E a gente tem que verificar as questões relacionadas ao impacto orçamentário. Saúde é direito de todos, dever do Estado, mas não é tudo para todos. Se pudesse, era maravilha, né? Imagina eu como ministro da Saúde, lá com um cofre cheio de dinheiro para proporcionar tudo para todos. Sistemas de saúde com subfinanciamento crônico, como é o nosso, não consegue dar todas essas respostas. Então, temos que discutir esses temas. A questão da atenção primária à saúde, fundamental. Eu sou médico da atenção especializada à saúde. Não vou resolver o problema da saúde pública implantando estentes nas coronárias. Talvez seja mais fácil resolver com controle da hipertensão arterial, controle do diabetes, combate ao tabagismo, prática de atividade física, como o professor Saul falou, cuidados de pré-natal adequados, verificando as cadernetas de vacinação das nossas crianças, fazendo o exame de Papa Nicolau para a prevenção do câncer de colo do útero. Esses são metas do programa Previne Brasil, né, que muda o modelo de remuneração da atenção primária à saúde. Antes era um modelo de captação. O governo federal, através do piso da atenção básica, alocava cerca de R$ 5,8 per capita. Hoje, essa alocação ela é feita no modelo de captação ponderada. Tem que haver a entrega, tem que haver o cumprimento de metas. Não se pode simplesmente colocar o recurso público do imposto que nós pagamos e não ter metas a observar, né? Por conta disso, nós temos 85% da população atendida nas unidades básicas de saúde cadastradas ao Conect SUS. Em homenagem ao Zé Luiz, quero falar um pouco sobre a questão da saúde digital. A questão da saúde digital é fundamental, pois ela vai ampliar o acesso qualificado na atenção primária à saúde, tornando essa atenção primária mais eficiente. Há um trabalho do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, que foi realizado também em parceria com o Reino Unido, com a Inglaterra, e traz e leva a saúde digital para a ilha de Marajó. Lá não tem médico. Lá tem profissionais de enfermagem. E o médico, de maneira remota, faz aquele atendimento. Então, essa tecnologia é uma inovação, é uma tecnologia disruptiva. Nós regulamos, através de uma portaria minha, do ministro da Saúde. Com isso, eu quero dizer que não é necessário essa legislorragia que vivemos hoje no país aqui, que meu querido amigo Eleus, tem uma lei para 30 dias. Você tem que começar o tratamento do câncer com 30 dias. Precisa de lei para isso? Não. Isso é uma política pública. A eficiência da política pública. Por que 30, não 15? Por que 15, não 2? São matérias que compete à administração pública direcionar. Senão, a gente inverte as competências dos entes federativos. Fica o Poder Judiciário implementando política pública, o Parlamento criando políticas públicas que são função do Poder Executivo, e isso gera mais problemas do que soluções para o nosso sistema de saúde no Brasil. Então, se nós tivermos oportunidade de ficar à frente do Ministério da Saúde por mais tempo, teremos que, forçosamente, não forçosamente, espontaneamente, ter os senhores como parceiros para buscarmos os caminhos para que o nosso sistema de saúde seja aquele que os constituintes de 1988 pensaram, e realmente possamos ter a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Muito obrigado. Eu vou anotar as pessoas que desejam intervir
E aí eu vou passando a palavra um por um para que todos possam falar. E a primeira pessoa, claro, que nós vamos conceder a palavra é a doutora Marilene Mello. Por favor. Doutor Marcelo, parabéns pela sua gestão. É um orgulho para nós, médicos aqui de São Paulo, do Brasil, que o senhor continue por muitos anos. Eu tinha um plano de ir a Brasília falar com o senhor, mas já que está aqui, peço licença para o doutor Zé Luiz falar 2 minutos para o senhor e para o Eleusis, meu grande amigo, que, com o apoio da Associação Paulista de Medicina, a Associação Brasileira de Mulheres Médicas, cuja presidente é uma cardiologista, a doutora Elizabeth Alexandre, nós conseguimos uma lei, Estado de São Paulo, para ensinar nas faculdades de medicina que há doenças diferentes no homem e na mulher, principalmente o infarto da mulher, porque morre muito a brasileira, porque elas não sabem a diferença, vão ao hospital, se ela é atendida por um cardiologista, ele faz o diagnóstico, trata, se não é, ele fala, a senhora não tem nada, pode ir para casa, ela vai para casa e morre. Nós implantamos a lei na Faculdade de Santa Casa, na Paulista, e, graças a Deus, com muita alegria, este ano, em agosto, na USP, para ensinar aos estudantes essa diferença de sintomatologia. E agora o que eu quero falar com o senhor é que, para o senhor aprovar e o Eleusis trabalhar, nós conseguimos um projeto de lei federal, porque nós não podemos cuidar só das paulistas. As mineiras, baianas, pernambucanas estão morrendo de infarto, elas não sabem. Então, a lei federal, o doutor Roberto de Lucena, ele já aprovou o projeto de lei. Agora falta a lei, que certamente irá para suas mãos para o senhor aprovar. Eu peço encarecidamente que o senhor aprove, por favor. Ok. Boa tarde a todos. Querido presidente José Luiz, querido ministro, Sua Excelência, o ministro Marcelo Queiroga, prezados confrades, confreiras, em primeiro lugar, eu não poderia, nesse momento, me furtar de agradecer ao nosso querido presidente José Luiz, em nome da Academia Paranaense de Medicina, da qual eu tenho orgulho de ser presidente, de agradecer este convite em participar desta extraordinária tertúlia. Tertúlia essa, né? Eu já tenho tido a oportunidade, meu querido presidente Zé Luiz, de participar de algumas tertúlias, aliás, brilhantes conferencistas, brilhantes palestrantes, mas essa é revestida de uma situação especial, né? Da qual nós temos o nosso ministro da Saúde, o que nos orgulha muito como colega, né? Até em função da sua performance hoje junto ao Ministério da Saúde. Mas eu vou ser bem rápido aqui, né? Dizendo, mais uma vez, agradecendo, parabenizando ao nosso querido professor Saúl pela extraordinária palestra, né? Demonstrando, aliás, ministro, uma das essências da palestra foi exatamente a preservação da vida, da qual nós temos, como médicos, a obrigação de fazê-la. Né? Também parabenizar os novos confrades e confreiras, né? Isso realmente é muito orgulhoso estarmos aqui nessa data. E, finalmente, finalizando, agradecer mais uma vez este convívio, e trago aqui o nosso carinho da associação, não só da Associação Médica Brasileira, da qual nós temos, né, o prazer de pertencer, mas, sobretudo, nesta tertúlia da Academia Paranaense de Medicina. Muito obrigado a todos e um grande abraço a todos. Obrigado, meu presidente Zé Luiz. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de oferecer um pouco também do nosso reconhecimento a 2 instituições parceiras que estão aqui conosco, junto à academia, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Profissional e a Unicred. E, portanto, se a Ana Paula e se a Gisele quiserem fazer uso da palavra, por favor, fiquem à vontade.
Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Foi um prazer este almoço, não só pelo convite, né, na nossa parceria sempre com o doutor José Luiz, mas também hoje com o nosso ministro queridíssimo, meu de coração, pelo menos aqui, doutor Marcelo, e falar um pouquinho rápido, para quem não conhece, o IBPP, ele é um instituto de Insurtech de benefícios pessoais e profissionais, onde nós fazemos toda a proteção para os médicos no Brasil, através de apólices coletivas de seguro de responsabilidade civil e seguro de acidentes pessoais e DIT, que o médico hoje afastado por mais de 10, 15 dias pode ter um impacto financeiro muito grande na sua renda. Então, eu venho aqui de novo mostrar a minha cara. Nós já estamos no 4º mês, né, doutor? Juntos, fazendo todo o nosso trabalho de divulgação, não só para o IBPP, mas também como para a Associação de Medicina de São Paulo, que eu acho que vale muito ressaltar o trabalho de todos vocês médicos. Realmente, como o doutor Marcelo falou, nós tivemos esses 2 anos de pandemia e o trabalho médico, em geral, fez e faz toda a diferença até hoje. Minha gratidão a todos aqui envolvidos e ao nosso prezado ministro. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço o convite do Dr. José Luiz, ministro. Foi um prazer tê-los aqui conosco e pelo almoço, pelo convite. Então, eu sou da Unicred, né? Nós somos uma instituição cooperativa premium, né? Então, temos o DNA na área da saúde, a gente está num projeto de expansão e o Dr. José Luiz foi a primeira pessoa onde a gente apresentou o nosso projeto e a nossa primeira agência foi aqui dentro da Associação Paulista de Medicina. Já somos parceiros da academia, da AMB, da própria ANAP, e nós estamos aqui, né, para deixar a parceria, e assim como o ministro falou, é realmente para ajudar na parte financeira aí para os médicos e toda a área da saúde, tá? Agradeço mais uma vez e obrigada. Obrigado, Vivi. Mário, por favor. Mário, sim. Sim? Bom, eu sou Mário Santoro Júnior, sou médico, pediatra, acadêmico desta academia também. Queria cumprimentar o nosso presidente, José Luiz, em nome do presidente, cumprimento Sua Excelência, o ministro da Saúde. Acho que todos nós temos admirado o seu trabalho, é de amplo conhecimento de todos. É um prazer tê-lo aqui nessa mesa, onde mensalmente fazemos essas reuniões. Realmente foi uma reunião especial. Parabéns, ministro. Cumprimento também os novos acadêmicos que aqui estão, né, que adentraram a academia e que sejam felizes junto com todos os outros que aqui estão. E cumprimento os mais antigos, com quem já convivemos há algum tempo. Isto posto, eu queria cumprimentar o Saul Sipel, que é meu confrade da Academia de Medicina, meu confrade da Academia Brasileira de Pediatria, onde convivemos muito proximamente, além de confrade de 2 academias, é meu amigo, mais do que amigo, um irmão que a vida me deu e com o qual eu convivo há 50 anos, mais ou menos. Marcela, eu vi o seu pré-natal. Tenha certeza que você teve estímulos para ter tido um neurodesenvolvimento excelente e você realmente provou na prática que isso valeu. É um prazer ter você aqui, a quem considero minha sobrinha. Bom, feitas essas considerações, Saul, essa sua palestra não é a primeira vez que eu vejo, mas ela tem se tornado como um vinho bom, cada vez é melhor, cada vez a gente aprende mais. Meus parabéns pela palestra. Eu vou fazer 2 perguntas bem rápidas. Eu costumo fazer essas perguntas para o Saul pelo telefone várias vezes, enfim, mas, de qualquer forma, eu queria te fazer 2 perguntas. Tem um livro escrito por uma jornalista chamada Pamela Druckerman, que é uma jornalista americana que se casou com outro jornalista e foram morar na França. Eu vou fazer uma sinopse bem rápida. E lá tiveram um bebê. E ela começa a perceber que o nenê chora muito, que é totalmente irrequieto, aquela coisa que nós, pediatras, estamos cansados de conviver nos primeiros meses. E também ela começa a observar que as reações do nenê é totalmente diferente dos nenês da vizinhança, das mães francesas.
Naquela época ainda tinha francês na França. Hoje já está mais difícil de encontrar, não é? E ela começa a observar essas diferenças. E, ao longo do tempo, ela vai observando mais ainda. E quando essa criança já está na fase pré-escolar, e no início da fase pré-escolar, 1 ano e meio por aí, ela observa que, por exemplo, no restaurante, 2 anos, as crianças francesas estão bastante quietinhas, calmas, etc., enquanto que o dela joga o paliteiro no chão, enfim, faz aquela bagunça na mesa que todos nós sabemos como é o comportamento. Então, isso a desperta para estudar esse comportamento e ela encontra apoio em alguns expoentes, neurologistas, etc., e acaba escrevendo esse livro que chama-se Crianças Francesas Não Fazem Manha, né? E chega à conclusão que, na verdade, o tipo de atendimento que se dá a essas crianças no período pós-natal é totalmente diferente aqui no mundo ocidental do que é lá na França. Ou seja, todos nós sabemos que a criança, você vê isso muito no consultório, começa a chorar, a mãe ou a avó levanta imediatamente para atender, o pai corre para atender, há um atendimento assim expresso. E isso não dá tempo da criança assimilar essas reações que vão modelá-la a ser mais tarde calma. Eu pergunto para você, Saul, o que foi? A amígdala aprendeu a ficar mais calma? A amígdala aprendeu a ficar mais tranquila nesse tipo de comportamento dos pais? E a segunda pergunta, já vou emendar, e o Zé Luiz vai me desculpar, mas... Não, eu vou emendar a segunda também, bem rapidinho. Desculpe. A resposta é longa. Então, eu vou pedir para todo mundo fazer todas as perguntas e depois ele responde. Ah, tá bom, perfeito. Porque a segunda pergunta senão ele não consegue comer a sobremesa. Em relação ao espectro autista. Nós sabemos, todos nós, a sintomatologia específica do espectro autista. Sabemos também da importância hoje da genética num aspecto importante do desenvolvimento do espectro autista. Não é totalmente só a genética, como não é também para todas as outras crianças, mas tem um papel importante. O que acontece no neurodesenvolvimento para essas crianças mais tarde não conseguirem fixar o olho nos olhos da outra pessoa, para terem total irritabilidade aos sons, para terem comportamentos repetitivos? O que aconteceu? Não estou discutindo a genética, a etiologia da coisa, mas o que aconteceu nesse desenvolvimento que levou essas crianças a terem esse espectro autista? Até recomendo a todos, tem uma série brilhante na Netflix atual, que se chama Uma Advogada Extraordinária. Se puderem, vejam essa série, porque é muito interessante. É só isso, muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Por favor, Joris. Boa tarde. Eu faço minhas as palavras do doutor Mário para poder ser mais objetivo, saudando o ministro. E minha não é uma pergunta, professor Saul, é um complemento, né? O senhor mostrou nos seus slides, eu sou cirurgião plástico, e um dos segmentos da nossa especialidade chama-se cirurgia crânio-facial. Então, um dos slides que o senhor mostrou, exatamente no primeiro ano de vida, quando a criança nasce com crânioestenose, outra anomalia crânio-facial, exige uma intervenção cirúrgica no primeiro ano de vida que coincide exatamente com o slide que o senhor mostrou. No primeiro ano de vida, esse desenvolvimento. Se não faz essa cirurgia de crânioestenose para aumentar o crânio, para que o cérebro possa desenvolver normalmente, ocorre exatamente as alterações que o senhor mostrou na sua brilhante conferência. Então, é um complemento da brilhante conferência que o senhor fez, que eu cumprimento por ela. Tá bom? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Pompeu, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Saul pela sua conferência. Saul, nós nos conhecemos há decênios, somos contemporâneos, e foi um enorme prazer em ouvi-lo nessa brilhante conferência. Uma pergunta para você é sobre aquele trabalho que você citou sobre os macaquinhos. Quando se tapava um olho, havia uma atrofia, aspas, contralateral. E o que me chamou a atenção não é um contraponto dizer que todas as crianças que nascem cegas, que continuam tendo um desenvolvimento cognitivo
absolutamente normal, ou talvez até exacerbado? Então, esse é um questionamento. E um comentário ao ministro Marcelo Queiroga. Quero cumprimentá-lo pela sua atuação à frente do Ministério, que nós temos acompanhado, e reiterar os agradecimentos que eu já fiz pessoalmente uma ocasião, durante o Congresso Brasileiro de Urologia, lá em Brasília, em que eu passei a presidência da sociedade ao meu colega, e que era um momento conturbado, saindo da pandemia, e nós fizemos alguns convites, e o senhor assumiu, esteve presente e fez uma conferência, uma palestra muito corajosa, como é do seu feitio. Da maneira que eu queria deixar claro aqui, o meu agradecimento é uma coisa pessoal, mas a nossa solidariedade ao senhor, e conte conosco no que for necessário. Entenda minhas palavras. Bom, o que mais estava escrito? Depois eu passo para você de novo, Marilene, senão, porque nós precisamos terminar às 2h30. A responsável pelo cerimonial do ministro já nos avisou que a Marilene também, que portanto, ele terá de sair, enfim, e nós temos que deixá-lo livre. Ele não veio aqui para ser sequestrado, né? Ainda que nós gostássemos de tê-lo a tarde inteira. Nancy, por favor. Faço minhas as palavras que me antecederam para não repetir. A minha pergunta ao professor, parabéns, Dr. Saul Sipel, é o seguinte: tendo esse conhecimento todo como médico e neurocientista, qual será o nosso papel na educação desse país para tentar evitar o analfabetismo funcional, que é uma coisa real, e não só na saúde, como também na vida civil, e reforçar o nosso excelentíssimo ministro como presidente eleito da Associação Brasileira das Mulheres Médicas, o pedido da nossa queridíssima líder, doutora Marilene Mello. Obrigada. Marilene. Uma dúvida, doutor Saul. O senhor falou da fala, que é dos 2 anos aos 16. Quer dizer que tem criança que só vai falar aos 16 anos? Perfeito. Bom, antes de ouvir as respostas do professor Saul, eu acho que a última observação era do Romar. Romar, por favor. Para reforçar, queria dar boa-vinda ao nosso ministro, me perdoar pela indelicadeza. Falei, foi o doutor Eleus que o trouxe, né? Desculpa, ministro. O senhor sempre é bem-vindo. Professor Saul, é um prazer sempre ouvi-lo, e sempre aprendo com o senhor. Em relação à epigenética e à poda neuronal e as crianças autistas, eu queria fazer uma pergunta ligada ao artigo do Pondé, na Folha de São Paulo, há 2 domingos atrás, que inclusive resgata, né, o conceito da década de 40 do Léo Kahn, que é sobre a mãe geladeira. Queria ouvi-lo um pouco sobre isso e também perguntar se isso que a gente vê de alguns profissionais da área de saúde metrificar a perda cognitiva que as crianças tiveram durante a epidemia, se isso tem sentido. Obrigado. Muito bom. Eu vou pedir para o nosso queridíssimo confrade Saul Sipel que ele consiga responder tudo isso em 3 minutos, porque eu preciso passar as palavras finais, tem de ser do nosso ministro da Saúde, e, portanto, eu precisaria fazer isso para poder dar conta dessa agenda. Mas, Saul, missão impossível. Se você quiser... Bom, eu vou ver se não quero me olvidar nenhuma das questões. Mas vamos lá, começando com o Mário. Mário, eu conheço o livro, eu li o livro também. Eu posso te dizer que não são só as crianças francesas que não fazem manha. As minhas filhas, eu tenho 4 filhos, nunca fizeram manha. Então, tudo depende
Tudo depende do ambiente. Quando eu falei na epigenética, o que tem é o seguinte, um tanto depende da estrutura gênica, e aí vale para o autismo também. Você pode vir, e até hoje não tem um gene culpado, responsável por... Só tem genes candidatos, são vários genes candidatos. Então, certamente, existe alguma tendência genética. Mas, atualmente, aquilo que, quando eu li a lei, tinha 5 páginas sobre genética, e um tanto, assim, parágrafo sobre o ambiente, agora o ambiente é 50% genética, 50%. Então, tem muito a ver com a modelagem que essa criança sofre no ambiente, em casa, naquele esquema que eu mostrei, pelo pai e pela mãe, definitivamente. Melhor do que qualquer... Nas terapias, as mais importantes são que eles funcionem bem. Então, eu aposto muito nisso. E isso serve também para a colocação que a Nilce fez, como é que nós vamos, onde nós vamos investir. Muito se investiu no ensino superior, depois no ensino médio, depois foi no fundamental. O ensino pré-escolar também ganhou um impulso muito grande. E o Fundeb foi dando um impulso, um estudo, o ministro tem boas informações a respeito disso, mas se o grande investimento tem que ser feito no 0 a 3. Esse é fundamental. Se você faz bem essa base, quando você faz bem essa base, você tem menos evasão escolar, menos reprovação, menos delinquência na adolescência, menos uso de drogas, desenvolvimento profissional mais apurado e salários melhores quando chega na idade adulta. Então, esse conjunto precisa ser trabalhado. Não adianta, é aquilo que eu disse, você começar a mexer, você está trabalhando na ponta e tem que trabalhar no meio. Ser feito nesse intermediário. Em relação à questão da linguagem, ao que você se referiu até aos 16 anos, quando eu me refiro à linguagem, eu não me refiro à capacidade, a só falar. É que a linguagem tem 2 desdobramentos. Um é a compreensão da linguagem e o outro é a expressão. E na expressão você tem vários aspectos. Por exemplo, lidar com abstração. A criança, até os seus 4, 5 anos, tem dificuldade com isso. Depois vai... Então, a linguagem ela vai apurando. Por isso que naquela curva você vê ela indo até lá adiante. Me lembro se faltou alguma coisa. Isso que o Romar colocou foi um artigo na Folha de São Paulo a respeito do hyperautismo, acho que era isso. Era o uso do autismo como se fosse uma forma de exibição ou de importância que muitos dos pais fazem com filhos autistas, e aproveitam a situação do filho para ganhar alguma expoente, né? Ter mais visão. Acontece que isso fez com que certos pais parece que desejaram ter filhos autistas para que têm boa memória, mas eles têm essas situações, e não é um ou outro caso, mas eles têm certas áreas que têm um desenvolvimento muito precoce. Por exemplo, eles conseguem ler precocemente, ou têm uma memória excelente, mas só tem isso excelente. Nossa mente funciona de maneira integrada. Então, aquele filme Rain Man, vocês devem ter visto, com Dustin Hoffman, ele era quase que um deficiente mental. Ele conhecia a lista telefônica do Brooklyn, mas não era capaz de somar 2 mais 3. Então, o importante nesse processo todo é ter uma harmonia nisso aí. E eu valorizo muito o processo educacional. Eu valorizo muito essa orientação de pai e mãe. Acho que é o meu de novo. Bom, olha, eu tenho que desligar. Eu tenho direito de desligar. Mas, enfim, eu acho que eu não sei se eu respondi tudo. O Juarez chamou a atenção para a questão da hipertensão intracraniana, nos casos de cranistenose, e que realmente agora se tem uma conduta, e ontem nós tivemos uma reunião brilhante, organizada pela doutora Nilce, na Sociedade de Pediatria de São Paulo, sobre cranistenose e
deformidades cranianas, onde ela fez questão e ressaltou claramente a importância das intervenções e não intervenções tardias. Claro, depois que você fez o estrago, fica difícil você resgatar. E também, não só a questão das intervenções, mas mostrou detalhes, além de falar, mostrou a questão da hipertensão, as marcas que a circunvolução deixam no cérebro, porque elas estão querendo se expandir e o crânio não está deixando. Muitíssimo obrigado, Saul. Vou passar a palavra, então, ao nosso Marcelo Queiroga, ministro da Saúde do Brasil. Por favor. Professor Saul, primeiro pedir desculpa ao senhor por ter atrapalhado aqui a sua conferência, que com o seu saber, o senhor poderia ter ilustrado mais ainda essa extraordinária reunião, mas aí o ministro chegou aqui para atrapalhar, né? Então, só reconhecer o papel da Academia Paulista de Medicina, né? Vale registrar que a Academia Nacional de Medicina, Academia Imperial de Medicina, é a primeira instituição cultural do nosso Brasil, fundada em 1829, né? Na época, Sociedade Médica do Rio de Janeiro. E, durante todo o Império e ainda hoje, tem a finalidade de orientar as autoridades sanitárias do país no melhor encaminhamento das políticas públicas em nosso país. Academia Paulista de Medicina, como também a minha Academia Paraibana de Medicina, da qual eu sou membro, eu penso que nós estamos todos empenhados nesse mesmo propósito. E como estamos aqui entre amigos, peço que dispensem as formalidades comigo, né? Há cerca de 1 ano e 6 meses atrás, precisamente no dia 15 de março de 2021, o presidente Bolsonaro, isso era um dia de domingo, me convocou para essa missão. Isso é uma missão. Não existe candidato a ministro, não existe isso. Existe uma convocação do presidente da República para exercer uma missão que não é uma missão simples. E eu já tinha trabalhado com o presidente à época da transição. E ele me chamou e disse: Queiroga, chegou a sua vez. Não é? Então, é um chamamento do chefe do Estado, do chefe do governo, e ele disse: vivemos uma época de muitas divergências. Uns querem uma coisa, outros querem outra. Eu não sou médico. Você é médico. Então, você vai harmonizar essas relações para que possamos avançar em políticas públicas que tenham resultados, né? E aí eu me lembrei, já que esse auditório tem o nome do professor Adib Jatene, me lembrei do meu ilustre antecessor, tanto na Sociedade Brasileira de Cardiologia, como à frente do Ministério da Saúde, quando ele reafirma a missão do médico. A missão do médico é curar. Quando não consegue curar, aliviar. Quando não consegue aliviar e curar, é confortar, né? E o professor Adib Jatene acrescenta: os médicos têm que ser especialistas em gente, né? Então, é com esse propósito. Então, será que eu teria condição de fazer isso? Não é? Lembro da fala do Papa Bento XVI, quando foi escolhido como Papa. Os senhores cardeais escolheram esse humilde servo das vinhas do Senhor. Não é? Quer dizer, será que é possível trabalhar através de um elemento insuficiente? É possível, desde que tenhamos o apoio das pessoas, né? O Papa Francisco, em sua fala de entronização, também disse: é preciso cuidar das pessoas, cuidar de todos com amor, sobretudo aqueles que são mais frágeis, que são as nossas crianças, os doentes e os idosos, que às vezes estão esquecidos na periferia dos nossos corações. E, por fim, sempre me inspiro no Carlos Chagas, o primeiro cientista translacional do Brasil. Carlos Chagas tirou a pesquisa da bancada e levou para a prática clínica. Foi para Lazance e lá identificou uma nova
doença. As pessoas achavam que era malária. E ele fez o diagnóstico da doença de Chagas na jovem Berenice. Então, o ministro da Saúde tem que saber ouvir a voz das Berenices. As Berenices estão em todo lugar e elas estão pedindo a nossa ajuda. E tem que ser assim. E tive a satisfação de, como ministro, ser o vice-presidente honorário, por questão regimental, da Academia Nacional de Medicina, né? E o professor Rubinho Belfort me convidou para assumir essa condição muito honrosa, e eu fui, à época, tudo fechado, né? Uma posse virtual, e aí um dos jornalistas colocou, né? Queiroga assume a vice-presidência honorária de uma sociedade anticloroquina. Imagina se a Academia Nacional de Medicina é uma sociedade anticloroquina. A Academia Nacional de Medicina é um patrimônio do Brasil. O presidente Queiroga, pô, pedi para você harmonizar, pô, você vai assumir esse negócio aí? Eu digo, presidente, o senhor sabe quem é o presidente honorário? Ele disse, quem é? Eu digo, é o senhor. Faça o seguinte, me dê seu óculos, que lá tem uma galeria de óculos de presidentes e de outras personalidades, e eu quero levar o seu óculos para lá. Ele me deu o óculos dele está lá na academia, né? Então, nós temos esse desafio, mas também nós nos divertimos com as coisas que acontecem no dia a dia no Ministério da Saúde. E Marilene, vamos trabalhar aí em relação a essa questão das doenças cardiovasculares na mulher. As paraibanas são conhecidas como mulheres fortes, né? E eu sei bem as consequências disso. Um abraço para vocês e muito obrigado. A princípio, após a fala do ministro, nós deveríamos encerrar. Mas o Saul gostaria de deixar uma mensagem para vocês, e eu não quero deixar o Saul chateado. De jeito. Então, por favor. Saul, cuidado, senão o telefone toca de novo. Na verdade, é até uma mensagem muito especial para o ministro, na verdade, que eu pode ter a certeza de que não houve nenhum prejuízo em relação à palestra. Pelo contrário, você me oferece a oportunidade de dizer, e eu não vou perder a oportunidade de dizer, olha, fiz a minha palestra e o ministro da Saúde estava presente. Bom, muitíssimo obrigado a todos e até a nossa próxima tertúlia, segunda e quarta-feira do mês que vem. Muito bom dia.